sábado começa depois do café, com a apresentação de Ezequiel Guimarães. Hoje nós temos o nosso convidado, o brigadeiro Átila Maia, né? Nós temos a nossa crônica deste mês, o nosso olhar é sobre os ataques à democracia. Vamos ter aí um bate-papo, né? O brigadeiro Átila Maia. Bom dia, brigadeiro. Bom dia, meu caro Ezequiel Fernando Guimarães. É um prazer enorme. Maravilha, estamos aqui na 2023, que eu até falei que o nosso tema hoje é na crônica deste mês, o nosso olhar é sobre os ataques à democracia, né? É um bate-papo agora com o nosso grande amigo brigadeiro Átila Maia, que se encontra aqui em Brasília. Eu também estou em Brasília, né? Nós estamos aqui em Brasília. E você, meu telespectadores, participante, possa fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, uma hora nesse bate-papo, nesse novo ano de 2023, né? É sempre um prazer muito grande. E eu quero já iniciar pedindo para que o nosso convidado possa dar um bom dia para os nossos participantes do Instagram, para o Brasil e para o mundo. Bom dia, energizados e pronto para a nossa conversa, para os debates. Eu estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta, como sempre, de qualquer natureza. Que eu não souber responder, direi que não sei. E aquelas que nós tivermos a resposta, vamos conversar. Então, me coloco aqui à disposição do nosso amigo Ezequiel e de todos os internautas que estão nos acompanhando. Maravilha. Seu sábado começa depois do café. De olho no Instagram, de olho nas redes sociais, com a apresentação de Ezequiel Guimarães, diretamente de Brasília, Distrito Federal. E hoje nós temos aqui com o nosso convidado, o brigadeiro Átila Maia, que também é de Brasília. E hoje nós vamos no tema, na crônica deste mês, o nosso olhar é sobre os ataques à democracia, né? No dia 8 de janeiro desse mês, realmente tivemos aí uma situação muito complicada e difícil. É nesse assunto que eu convidei o brigadeiro para ter aí um bate-papo de uma hora de grande importância. E desde já eu quero iniciar aqui com o nosso companheiro, nosso convidado, o brigadeiro Átila Maia. Realmente, o tema que eu queria conversar, brigadeiro, Brigadeiro, nos fale, nos explique aí para os participantes, fale um pouco sobre a democracia. Porque a democracia, brigadeiro, ela tem 3 direitos, né? A liberdade, a opinião e direito para as pessoas se eleger, né? Então, a democracia caminha por esse campo. Eu queria que o brigadeiro falasse um pouco aí, nesse olhar, sobre a democracia. Qual a importância, brigadeiro, da nossa democracia no Brasil? Porque, meu caro Ezequiel, a democracia é a maior ferramenta do progresso humano. Por ser a única forma de governo que dá os mesmos direitos a todos os homens, né? E ainda a possibilidade de uma solução pacífica por intermédio do diálogo, de todos os conflitos, dos conflitos de qualquer natureza. Afinal, só se produz a luz pela união dos contrários. E é por esta razão, independente de eventuais divergências que nós possamos ter no campo das ideias, devemos todos trabalhar juntos e na mesma direção, na direção da paz e da prosperidade do povo brasileiro. E aonde quer que a luz da democracia seja acesa, por mais tênue que ela possa parecer, o Brasil se tornará um lugar melhor. E o nosso povo sempre será livre, enquanto a democracia imperar aqui no nosso país. Espero ter colocado
de forma clara a minha visão sobre a democracia. Maravilha, eu quero aproveitar e mandar um abraço, né, aos todos os participantes que estão entrando aí, um bom dia para todos. Quero enviar um forte abraço à minha cabeleireira Aurélia, tá? Aurélia, lá de São Paulo, um forte abraço. A Aurélia que cuida de meu cabelo, muito obrigado. Né? A todos que estão aqui conosco, presentes, né? Estamos nesse tema maravilhoso que é a democracia. E, Brigadeiro, nós falamos da democracia, você deu aí um resumo aí. Agora, e a palavra antidemocrático, né? Que nós falamos da democracia. E a palavra antidemocracia? Qual o sentido dela? Tudo que caminha no sentido contrário àquilo que nós falamos, né? Sempre que você foge da possibilidade do diálogo, sempre que você foge da possibilidade de dar os mesmos direitos a todas as pessoas, nós estamos caminhando num campo que pode ser chamado como um campo antidemocrático. E isso, com certeza, não é bom para nenhum de nós. E o exercício da democracia ele é tão importante, tão intenso, que é possível cada um de nós exercitarmos a democracia dentro dos nossos lares. E um lar que age democraticamente, com certeza, as pessoas são mais livres e mais felizes. Nós tivemos aí no dia 8, né, esse grande ataque que nós pudemos falar, né, que a própria imprensa ela fez a divulgação e tratou ali como se fosse um assunto de vandalismo, né, terrorismo, extremismo, né, foi uma situação de destruição aos três poderes. E nesse nosso bate-papo brigadeiro, ali foi um ódio, conveniência de origem desse ataque, não houve assim o ódio e conveniência naquele dia 8 de janeiro? Eu diria que foi a falta da aceitação daquelas coisas que nós não podemos mudar. Porque em qualquer situação da vida a gente percebe que tem coisas que nós conseguimos de alguma forma modificá-las, outras que não são passíveis de modificações, e nós precisamos ter a inteligência para distinguir umas das outras, né? Então, por mais que se fale em fraude eleitoral, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu comprovar que houve fraude nas eleições. Ninguém. Nem os perdedores, nem os ganhadores, nem as organizações que participaram do processo de alguma forma, ninguém conseguiu, dentro do devido processo legal, apresentar uma prova cabal de que houve fraude. Ora, um fato alegado não comprovado é um fato inexistente. Então, o que nós vimos ali não só no dia 8, né, desde quando iniciaram essas manifestações, foi uma não aceitação das coisas que aconteceram de uma maneira diferente daquilo que essas pessoas gostariam. Mas é preciso ter a grandeza de distinguir o que você pode mudar daquilo que você não pode mudar. E, infelizmente, essas pessoas não tiveram essa grandeza. E culminou com aquele evento trágico que ocorreu no dia 8. Eu não sei como vai caminhar a nossa conversa aqui, eu vou parar um pouquinho, mas, se for o caso, eu volto de novo para falar sobre isso, porque tem muita coisa interessante. Brigadeiro, você falou que realmente nessa situação que houve no dia 8, houve também atrás, 2 meses, 60 dias, essas manifestações que vinham por não aceitar, né, o ganhador, né? E o perdedor criou essa revolta, né? Será, Brigadeiro, que assim
para chegar a esse ponto de destruir os três poderes, houve alguma alimentação, houve algum ódio, houve essa não aceitação? Como que chega a esse ponto, brigadeiro, da pessoa partir para querer destruir? Meu caro Ezequiel, o ser humano ele é, de certa forma, conduzível, né? É possível pessoas conduzirem outras pessoas. Isso já aconteceu em vários episódios da humanidade, né? Mas eu vou pegar aqui um religioso chamado Jim Jones, que uma vez, num determinado culto, levou as pessoas a tomarem um veneno e faleceram, né? Tamanha é vamos dizer assim, a carência afetiva das pessoas, né? Então havia uma certa não conformação com o resultado da eleição, semelhante ao que também nós assistimos já em alguns jogos de futebol, disputas, brigas nos estádios, né? Que as torcidas não aceitam aquele resultado e acabam aquela agressão mútua, né? Um briga com o outro com um. Então, essas coisas, infelizmente, acontecem. E o que houve aqui no Brasil foi exatamente isso. Um determinado grupo de pessoas, fracas, sim, com certeza, porque a pessoa que se deixa levar, que se permite ser conduzida por um líder que não aceita perder uma partida de futebol, uma eleição dentro das regras e não teve também a capacidade de comprovar a fraude alegada, né? Então, é uma pessoa fraca, não tem dúvida. Todas essas pessoas que deixaram, que permitiram se envolver nisso, são fracas. E quem está afirmando isso sou eu. Com a maior tranquilidade do mundo, essa é uma posição, é uma opinião minha, baseada na Constituição, no inciso 4º do artigo 5º, que me garante a liberdade de expressar o meu pensamento. Então, este é o meu pensamento. Essas pessoas, todas elas, que se permitiram ser conduzidas, né, por essa forma, são pessoas fracas. E nós vimos isso, inclusive, colegas militares, coronéis, que ali no dia, quando estavam retornando, falaram verdadeiros absurdos, e no dia seguinte se colocaram na condição de fazer uma live, um vídeo e pedir desculpas, ou seja, um atestado de fraqueza, porque a gente, quando assume uma posição, tem que sustentar. Na medida em que a pessoa, no dia seguinte, muda de posição, isso é uma demonstração de fraqueza, né? Então, nós temos que ter a capacidade de ter discernimento sobre as coisas que acontecem à nossa volta. E, infelizmente, isto não aconteceu. Culminou com aqueles acampamentos na frente dos quartéis, que deixou, inclusive, os comandantes daquelas organizações numa situação complicadíssima, porque um dos envolvidos, na ocasião do início dos acampamentos, era o comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente da República, né? Então, os comandantes daquelas organizações militares que foram ocupadas ficaram numa situação extremamente complicada e constrangedora, né? Mas como tudo aconteceu do lado de fora dos quartéis, restava a eles apenas ficar observando. Então foi isso o que aconteceu até esse momento em que os quartéis, a frente dos quartéis foram ocupadas por esses manifestantes. Seu sábado começa depois do café, de olho no Instagram, de olho nas redes sociais, com a apresentação de Ezequiel Guimarães, diretamente de Brasília, aqui com o nosso convidado especial, o brigadeiro Átila Maia, aqui de Brasília. E nós estamos aqui, para você que está chegando agora, com esse tema, na crônica deste mês, o nosso olhar é sobre os ataques à democracia, né? Faça a sua pergunta, tire a sua dúvida,
Estamos aqui todos os sábados, a partir das 10 horas, ao vivo pelo Instagram. Siga-me, ezequielguimarães.oficial. E também continue se inscrevendo lá no nosso canal. Precisamos de 1.000 inscritos para ter a nossa própria TV, o Canal 52. E aqui nós estamos aqui com bate-papo aqui com o Brigadeiro Átila Maia, nesse assunto aqui sobre o ataque à democracia. Brigadeiro, eu queria adiantar mais um assunto, que é GLO, né, que é a garantia da lei e a ordem, né, que é uma operação militar que permite o presidente da República convocar as Forças Armadas, né? Uma pergunta, Brigadeiro, se o presidente da República convocasse, resultaria em golpe? Qual a finalidade, qual a função do GLO? Ok, muito obrigado. Ezequiel, tanto você quanto acho que a maioria dos internautas que nos acompanham sabem que nós já estamos nessa caminhada há algum tempo, sabem que eu não tenho nenhuma preocupação em agradar e também em desagradar ninguém. A minha preocupação é sempre colocar a verdade, os fatos, as coisas como aconteceram e colocar a minha posição, né? Então, podem ficar todos absolutamente tranquilos, eu não tenho nenhuma preocupação em agradar ninguém. Muito bem, antes até de falar um pouquinho sobre a GLO, talvez a gente precise compreender um pouquinho mais exatamente o que são as Forças Armadas, cuja definição está no artigo 142 da nossa Constituição Federal, que diz lá: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. São os dois pilares que sustentam as Forças Armadas: a hierarquia e a disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Ou seja, o comandante maior das Forças Armadas é o presidente da República, independente de quem quer que seja o presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, a garantia da lei e da ordem pode ser acionada por qualquer um dos três pregões que aconteceu em 64. O presidente Castelo Branco, ele foi eleito no Congresso. Ninguém deu golpe. Após a posse dele, na condição de presidente da República, aí sim ele tomou aquelas providências que foram os atos institucionais que qualquer outro presidente empossado também poderia ter tomado. Inclusive, o que ficou insatisfeito com o resultado das eleições. Mas, ou por inação, por omissão, por covardia, ou por qualquer coisa desse gênero, não se posicionou. Então, não é papel da instituição Forças Armadas atuarem, e especialmente de livre e espontânea vontade, como moderador de qualquer questão que envolva os poderes da República, né? Muito bem. Há um outro aspecto muito importante, porque hoje as pessoas exigem isso, entre aspas, da instituição Forças Armadas, mas ninguém para pensar de como as coisas aconteceram. Está lá no Estatuto das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que, em igualdade de posto ou graduação, quer dizer, posto é para os oficiais, nível superior, e graduação para o nível técnico, os militares da ativa têm precedência sobre os da reserva
ou reformados em serviço. Prestaram atenção? Está lá no Estatuto dos Militares. Se você tiver 2 militares no mesmo posto ou graduação, um na ativa e um na reserva, quem manda é quem está na ativa e não quem está na reserva. Isso está escrito até hoje. Muito bem. No dia 19 de novembro de 1998, né? Porque às vezes a gente também tem memória curta, não lembra das coisas. O então presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi justo no dia da bandeira de 1998, encaminhou ao Congresso o projeto de lei que criaria o Ministério da Defesa. Várias audiências públicas foram realizadas, até porque o Ministério só foi criado em junho de 99. Portanto, levou aproximadamente 7 meses. Nessas várias audiências públicas que ocorreram no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, não apareceu nenhum cidadão brasileiro para se posicionar contra a criação do Ministério da Defesa. Ninguém. Silêncio ensurdecedor. Muito bem, no dia 10 de junho de 99, criou-se o Ministério da Defesa com a Lei Complementar número 97 de 1999. E em seu artigo 5º, diz lá, os cargos de comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, são privativos de oficiais generais do último posto da respectiva força. E parágrafo 2º. Se o oficial general indicado para o cargo de comandante da sua respectiva força estiver na ativa, ele será transferido para a reserva remunerada quando empossado no cargo. Aí veja, isso deu um nó. Porque lá atrás, vocês lembram do artigo 142, os pilares da instituição Forças Armadas, hierarquia e disciplina. A hierarquia aí foi para o lixo. Pode parecer besteira, mas não é. As coisas, quando não são ditas e escritas de forma muito clara, causam muitas confusões. E hoje a gente vive na instituição essa coisa esquisita, porque ninguém sabe exatamente o que é que vale. Vale o Estatuto, vale a Constituição, vale a lei complementar que criou o Ministério da Defesa, e a gente vive numa área um tanto quanto nebulosa. Mas não apareceu também ninguém da sociedade brasileira apresentando um posicionamento contrário a isso. Ou seja, hoje está o exemplo que aconteceu comigo no Ministério da Pesca em 2013. Num dia, durante a semana, eu recebo a ligação, as pessoas apavoradas, brigadeiro, estão chegando aí, estão invadindo o Ministério, o que, que a gente faz? Não faz nada. Abre, pode abrir todas as portas, mas eles vão subir. Deixa subir. Pode deixar subir. Eu ficava no 14º andar. O ministro não estava na casa no momento. Então o ministro era eu, assumi. Chegaram lá os invasores, pois não, o que vocês precisam, o que vocês querem? Aí não tinha nenhuma autoridade para falar, eles não sabiam. Estavam simplesmente invadindo. Eles vão fazer o seguinte, aqui tem uma sala boa, não tem cadeira para todo mundo, mas vocês fiquem à vontade, sentem no chão, tem um banheiro, tem água, café não tem para todo mundo, está aqui a secretária, se vocês precisarem ligar, avisar a família, o que quer que seja, está tudo à disposição. Quando a autoridade de vocês chegar e souber o que quer, eu estou pronto para conversar, é só entrar na minha sala, não precisa ser anunciado nem nada. Aí chegou um cidadão lá,
acompanhado dos outros, uma lista de 30 reivindicações. Eu disse, olha, se você me permitir dar uma sugestão para vocês aqui, eu gostaria. Ele, não, pois não. Rapaz, não apresente uma lista de 30 reivindicações para o ministro, porque você vai estar dando a solução que ele precisa. Ele já vai lhe dizer que ele não tem como resolver o problema. O cara diz, mas então a gente põe fogo no prédio. Vocês trouxeram o quê? A gasolina ou o fósforo? Porque colocar fogo num prédio, isso é fácil. Difícil é resolver o problema. Aí ele recolheu e disse, não, e o que o senhor acha que a gente deve fazer? Eu digo, identifique aí quais são as 3 mais importantes dessas 30 reivindicações. Quando você chegar à conclusão quais são as 3, nós vamos nos reunir com o ministro, eu tenho certeza que ele vai atender. E dizer que eu continuo aqui, sempre à disposição, o canal do YouTube, meu telefone são exatamente os mesmos, estou no mesmo lugar, aqui em Brasília, sempre, qualquer um me encontra com muita facilidade e coloco-me sempre à disposição. Sempre que a gente puder, de alguma forma, esclarecer ou ajudar na compreensão dos fatos políticos existentes no Brasil, podem contar comigo. Será um prazer enorme atender a todos esses chamados, e especialmente do meu amigo Ezequiel Fernando Guimarães. Live, chat, café com o presidente, agradece aí a participação e o convidado de hoje, o Brigadeiro Atila. Muito obrigado, Brigadeiro, por essa participação nesse tema tão importante, né? Que a democracia foi muito importante a você. Forte abraço, Brigadeiro Atila Maia, forte abraço a todos e até a próxima.